Pronto, fica aí, fica. Boa noite, Débora. Boa noite. Tá me escutando direitinho? Tô sim, tô escutando. Pronto, boa noite. Vamos dar uns 3 minutinhos para a gente poder iniciar, certo? O pessoal ainda está entrando. Tá bom, Aí, quando der três tá bom. minutinhos, a gente. Tá me vendo? Tô, Não, sim, tá? tranquilo, tá? Tô te Ah, vendo sim, tranquilo, tranquilo. Não só tá ótimo. um pouquinho, que aí a gente inicia, certo? Vocês estão me vendo bem? Tá bom. Eu só vou pedir um pouco de desculpas, porque com criança pequena em casa, você deve saber, né? A gente vai ficar assim, olhando para você, dialogando, a gente trocando aqui ideia e também dando uma olhadazinha aqui na menina, né? Na pequena. Mas aí Tá bom. daqui a pouco a gente inicia, né? Dando boa Tá. noite aí a todos e todas que estão entrando para mais uma live do PET, né? A gente está só esperando dar um pouquinho mais de tempo para a gente estar podendo iniciar, certo? Acho que até menos do que isso, Débora. Eu posso até já iniciar fazendo só uma contextualização desse momento, né? Me apresentando. O meu nome é Grace Alencar Albuquerque, eu sou enfermeira, professora da URCA, e atualmente eu estou na tutoria, né, como tutora do programa de educação tutorial, PET, enfermagem da URCA. E aí a gente decidiu, em uma das nossas ações, promover durante toda essa semana o Hora Pet, né, a partir do Insta, live, né, que aconteceram desde segunda-feira e vão estar finalizando amanhã, com o último dia de live, né? E aí, como o Instagram só permite 1 hora, né? Então, o nosso evento ele foi intitulado A Hora Pet. E aí a gente decidiu, por estar vivenciando esse momento aí da pandemia, né, Covid-19, e os impactos que essa pandemia teve na população de modo geral, e especialmente, eu vou só alterar aqui meu. Aqui, viu? Só um momento. Acho que eu vou ter que. Não, não vai dar para alterar. Mas vamos lá. Como a gente pensou, né? A gente decidiu promover discussões em relação à associação, né? Ou à interferência da pandemia, principalmente em grupos vulneráveis, né? E aí a gente teve discussão de racismo com pandemia, população LGBT, pandemia, violência contra a mulher, população quilombola. E aí hoje a gente vai estar, né, discutindo com você saúde mental e pandemia, que embora seja um tema que atinja todas as pessoas, né? Nós sabemos que a pandemia tem tido um impacto na saúde mental de todas as pessoas, mas, lógico, ela tem tido um impacto maior, a pandemia, na saúde mental das populações que já são naturalmente marginalizadas, vulnerabilizadas. Mas, obviamente, atinge a todos e a todas, né? Então, é uma temática de grande importância, né? Dada aí as repercussões que a saúde mental tem no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, né? E aí a gente encerra amanhã o Hora Pet, no caso, com encarceramento e pandemia. Também, né, levando em consideração aí uma outra população vulnerável e marginalizada, né? E aí a relação ou a interferência, o impacto da pandemia Covid-19 nessa população, certo? Então a gente vai dar início agora a mais uma discussão, né, da Hora Pet. E aí é uma honra, um imenso prazer estar aqui com a Débora, né? Débora que eu já conheço desde pequenininha, a nossa trajetória aí, nossa aproximação, né? Então é um prazer, Débora, estar dividindo esse espaço com você. E aí, só apresentando a Débora, né? Que vai estar debatendo hoje essa temática tão importante com a gente, saúde mental e pandemia.
Débora dos Santos Silva, especialista, é psicóloga inicialmente. E aí, Débora, parabenizando pelo dia de ontem, né? Parabéns pelo dia do psicólogo, da psicóloga. Importantes profissionais, né? Dentro da categoria aí, dos profissionais inseridos nos serviços de saúde, né? Já que a gente sabe que manter a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, é manter a nossa saúde física, né? Então, não tem como a gente separar uma da outra. Então, vocês, né? Vocês, profissionais psicólogos e psicólogas, são extremamente importantes nesse processo, né? Então, parabéns ao dia que ontem, né, foi destinado aí a vocês. Então, a Débora, ela é psicóloga, especialista em educação inclusiva e docência do ensino superior, e atualmente trabalha como psicoterapeuta na clínica Padre Cícero, do Grupo App Vida em Juazeiro do Norte. Então, Débora, mais uma vez, obrigada por estar conosco, né, nesse momento, discutindo saúde mental e pandemia. E aí, para a gente iniciar a discussão, né, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria que você pudesse, né, tá refletindo, tá debatendo, falando um pouquinho sobre elas, né, levando em consideração que a pandemia tem atingido, né, em maior ou em menor grau, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, né, o nosso psicológico de um modo mais amplo, né, vamos assim dizer. E aí, como eu pontuei, ninguém, né, está livre, principalmente diante, né, esse momento ao qual nós estamos passando, de sofrer algum impacto, de sofrer alguma interferência, né, ou algum transtorno a nível mental. E aí, esses transtornos e esses problemas, eles acabam se tornando mais aguçados, né, naquelas pessoas que já tinham uma história pregressa, né, ou que já tinham problemas nesse sentido, né? E também se tornam mais aguçados naquelas populações que a gente considera mais vulneráveis, né? E que, em decorrência da pandemia, estão tendo realmente, ou estão vivenciando mais problemas. Então, Débora, a minha primeira pergunta para você, eu pensei aqui em 3 perguntas, e aí a gente vai fazendo. Eu faço uma pergunta, você reflete, responde, a gente dialoga e assim sucessivamente. Eu pensei aqui, e aí eu estou colocando aqui para você, né? A pandemia, como eu coloquei, ela tem aumentado justamente o risco de todos e todas, né, terem aí transtornos, evoluírem com problemas, alterações psicológicas e emocionais. Quais seriam, na sua visão, as principais alterações, né, ou os principais transtornos que todas as pessoas estariam susceptíveis, principalmente as populações mais vulneráveis? E por que é que você acha que essas alterações elas são mais fáceis, né, de acontecer ou são mais fáceis de estarem agudizadas nesse momento pandêmico, certo? Seria a primeira pergunta. Eu não estou conseguindo me ver, mas não tem problema. Você está me vendo, né? Tá certinho aí? Estou vendo, tranquilo. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, por essa oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre saúde mental, até porque é o meu ofício, né? Eu trabalho com isso 3 dias por semana, enquanto psicóloga clínica. E é claro que, levando-se em consideração que a OMS diz, que é a Organização Mundial de Saúde, que a saúde não é só ausência de doenças, mas um completo bem-estar físico, mental e social. E ainda, diz mais, que a saúde mental, ela é um bem-estar que o indivíduo tem e ele pode perceber suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse cotidiano e também pode trabalhar produtivamente, ajudar ainda a comunidade. Nesse momento de pandemia, onde, de certa forma, conturbou, houve uma espécie de anomia social, que é o termo que Durkheim usa, quando existe uma mudança na sociedade e uma mudança que não foi preparada, né? A gente sabe que a gente está vivendo essa realidade de pandemia do coronavírus. No início, em dezembro, quando todo mundo começou a saber ter informações dessa pandemia na China, a gente já sabia da possibilidade de ocorrer também no Brasil em algum momento, por causa da globalização. E a gente vive hoje em dia uma sociedade orgânica, não é uma sociedade mecânica mais. Ou seja,
A sociedade orgânica é aquela que se intercomunica, né? A globalização faz isso. A gente sabe das informações muito rapidamente. E aí, nesse sentido, antes de responder a pergunta, né, eu estou tentando contextualizar. E aí, o coronavírus, digamos que ele é uma espécie de onda, é um furacão, na verdade, é um furacão dentro do mar, e ele causa várias ondas que vai causar tsunamis. Então, assim, na minha percepção, são 3 tipos de tsunamis que houveram. A primeira foi a da própria doença, né? Que é um vírus novo, ninguém conhecia, os cientistas, os profissionais de saúde também não conheciam, e aí houve essa contaminação, muitas pessoas morreram, ainda não se sabia a forma como as pessoas eram contaminadas, depois começaram a ver as pesquisas, mas essa foi a primeira onda. A primeira onda, ela terminou provocando uma segunda onda, que é a onda da infodemia, ou seja, é a epidemia de informação. Então, queira ou não, mesmo que sejam informações verdadeiras, mas informação de cunho, de doença, de morte, causa na gente angústia, ansiedade. Então, assim, a ansiedade, se a gente for parar para pensar, originalmente tem a ver com o medo. E o que é o medo? É uma resposta do organismo, uma resposta normal do organismo frente a uma situação que pode ser perigosa para ele. E a gente está vivendo uma situação anormal, e a nossa resposta emocional de medo e de ansiedade é uma resposta normal frente a uma situação atípica, uma situação anormal. E essa segunda onda de infodemia, né? E a própria OMS, ela falou no início que a melhor maneira de se proteger seria o isolamento social. Sendo que o ser humano, nós somos seres sociais. A gente precisa uns dos outros. E o isolamento, a quarentena, ela provocou a terceira onda, que é justamente a onda de transtornos ansiosos, que a gente tem visto na clínica. E o transtorno ansioso, não necessariamente a pessoa já tinha uma predisposição a ele, mas quando você está diante de situações como essa, de uma forma ou de outra, mesmo os profissionais de saúde, mesmo eu que sou psicóloga, eu fiquei afetada. Mas a informação, ela é importante. O que eu falo, quando a gente fala assim, que você tem que fazer uma dieta de informação, você não precisa se encharcar de informação. Porque o que a gente pode fazer, sabendo de tantos casos, dos casos da realidade da morte, né, de quantas pessoas foram infectadas, a gente não pode fazer nada. Se a gente passa o dia inteiro só pensando nisso, só consumindo esse tipo de informação na internet, pela televisão, pelas redes sociais, pelas mídias, é claro que a gente vai se sentir angustiado. Não tem como. Então, assim, imediatamente é como se a gente ativasse o nosso modo de luta ou fuga, né? Que é o modo como todo ser humano, existe a tecnologia, a gente evoluiu tecnologia, na informação, a internet, mas a gente continua nós somos os mesmos da época das cavernas, as mesmas emoções, né? Então, a gente fala que as emoções básicas, que são amor e alegria, tristeza, raiva e medo, são as mesmas para qualquer pessoa. Seja a pessoa que mora aqui em Juazeiro, seja que mora lá nos Estados Unidos. Independe da educação, classe social, cultura, né? Então, assim, a gente termina ativando esse modo de luta ou fuga, quando a gente fica o tempo todo consumindo informação. Informação de cunho triste, de doença e de morte. E é como se a gente estivesse segurando um copo e o copo tá quase vazio. Só que a gente passa tanto tempo segurando aquele copo que ele começa a ficar pesado. Digamos, eu seguro ele por meia hora, mas se eu começo a segurar ele de repente por um mês, eu não vou aguentar. É a mesma coisa que acontece com o nosso psiquismo, quando a gente está diante de momentos só de estresse. E aí, imediatamente, nosso organismo, você como enfermeira sabe melhor do que eu sobre esses mecanismos, a fisiologia, né, e os hormônios, a gente vai produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, assim, na verdade, muita gente, a maioria das pessoas tá vivenciando esse momento de muito estresse.
E aí não é nem só o cortisol, também a adrenalina, né? Porque a adrenalina, ela é um hormônio que irriga, né, os membros, pernas e braços de sangue, no intuito da gente se preparar para agir de alguma maneira. Então, assim, a adrenalina em si não é nem boa nem ruim, mas quando a gente sente aquilo sempre, todos os dias, a tendência é que a gente vai ficar muito afetado. E aí vai desenvolver não só a ansiedade, porque a ansiedade e a angústia, elas estão interrelacionadas. A ansiedade como é um sintoma subjetivo e a angústia é quando aquilo que é subjetivo, aquela sensação de perda de controle, de estar diante de um perigo que pode acontecer e você não pode fazer nada, aquela expectativa ansiosa. E aí a gente vai unir essa ansiedade com a angústia, que é o que a gente sente no corpo, que são aqueles sintomas neurovegetativos, né? A respiração que fica ofegante, o coração que fica acelerado, aquela sensação que a gente sente quando a gente está diante de alguma situação nova, né? Mas que quando a gente sente todos os dias e todo momento, aquilo vai começar a fazer com que a gente vá adquirindo certos distúrbios. No caso aqui, os distúrbios, os transtornos fóbico-ansiosos, que é o que a gente está vendo muito na clínica atualmente. Mas tem uma questão. Nem sempre a gente consegue perceber quando a gente está diante de um estresse prolongado. Às vezes a gente não consegue saber. E aí, existem alguns sintomas, né? Que aí você me perguntou, quais são os tipos de... Deixa eu só lembrar aqui da pergunta. Quais são? Os tipos de problemas emocionais, né? Mais recorrentes diante dessa situação. E aí, quando a gente não consegue perceber que está diante de uma situação de estresse, né? Queira ou não, mesmo que a gente tente fugir da notícia na televisão ou na internet, sempre tem alguém que vem contar, né? E na maioria das vezes a gente conta não o que está dando certo, não as coisas positivas. A gente tem uma tendência também a sempre falar sobre as coisas ruins, sobre o que está dando errado, né? Que a gente chama dos pensamentos disfuncionais. Então, assim, eu posso falar assim, a pessoa que está sentindo essas coisas que eu vou citar agora, isso é um sinal de que alguma coisa não está legal, de que algo não está bem, frente à situação que a gente está passando, né, anormal, atípica de pandemia, né? Então, sintomas físicos, baixa imunidade, então a pessoa começa a gripar com facilidade, qualquer coisinha está gripada, queda de cabelo, problemas de pele, que a gente consegue perceber que atualmente muita gente está recorrendo ao dermatologista, lá na clínica mesmo, problemas de pele, dor de cabeça, problemas estomacais, então azia, esse tipo de coisa é muito comum em pessoas que têm transtornos fóbico-ansiosos. Cansaço constante, tensão muscular e mudança do padrão de sono. O sono é aquele que primeiro é modificado quando a gente está passando por uma situação estressora. E também da alimentação. A pessoa tem a tendência a ou não querer comer, ou terminar comendo demais. A gente percebe aí muitas pessoas engordaram durante o isolamento, né? E aí, talvez uma forma de o organismo produzir dopamina. Porque eu acredito que o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, quando a gente está sentindo alguma coisa, uma tristeza, imediatamente a gente recorre a um chocolate. A mulher na menstruação, na TPM, ela vai buscar o quê? O chocolate, que é justamente para poder aumentar os níveis de dopamina. E sintomas psíquicos a irritabilidade, então a pessoa fica com raiva por qualquer motivo, sentimento de solidão e de falta de sentido. Então, esses sintomas não necessariamente têm a ver com depressão, né? Isso é uma coisa que pode estar acontecendo, porque como a gente está diante dessa situação e a gente se sente angustiado e não consegue falar sobre isso, às vezes nem percebe que está sentindo aquilo, que está com essa emoção disfuncional, a gente termina ficando assim, com raiva por qualquer motivo, se sentindo sozinho, desamparado, né? É muito comum também a gente ter uma agitação psicomotora maior, ou seja, ficar só balançando as pernas, de repente ficar indo e vindo dentro de casa, angustiada, porque não sabe o que fazer, está isolada, e ao mesmo tempo
tem medo, né? Então, existem também pessoas que acreditam muito nas informações que estão sendo dadas e também tem pessoas que não acreditam de maneira nenhuma nas informações dos profissionais de saúde, né? E aí a gente percebe isso. De um lado, pessoas que acreditam demais e pessoas que acham que isso não é verdade, que nada está acontecendo, que já pode voltar a ter a vida como era antes, e não é possível. Outra coisa, o desânimo, o choro constante sem motivo, pensamentos automáticos de cunho disfuncional, que é o que a gente vê muito na clínica. As pessoas chegam com pensamentos do tipo que o mundo vai acabar, que nada mais faz sentido, que não tem mais jeito, que nunca vão desenvolver uma vacina e que nunca mais a gente vai voltar a ser como era antes. Claro que depois de uma epidemia, de uma pandemia como essa, a gente vai ter que mudar nossos hábitos de higiene social. Isso é óbvio. E a gente percebe assim, na Ásia, os chineses, os japoneses, eles já enfrentaram por pandemias como essas, endemias mais de 300 vezes. Né? E o fato de eles não ficarem tocando nas mãos das pessoas, fazerem reverência, baixando a cabeça, deixando a chinela não entrando com as chinelas que você chega da rua, em casa, usando máscara quando está gripado, isso é o higiene social que eles foram adquirindo ao longo dos tempos. E a gente, como o nosso país, como o Ocidente é mais jovem, digamos assim, e a gente não tem costume, não está acostumado a esse tipo de coisa. E é por isso que a sensação de descontrole foi bem maior para a gente. Uma coisa que é interessante é que o medo, a tristeza e a raiva, e aí eu não estou falando nem de uma psicopatologia, estou falando de uma questão emocional básica de todo ser humano. Muitas vezes a gente pode tentar diminuir essa raiva, ou essa tristeza, ou esse medo, fazendo o que eu já tinha falado, uma dieta de informação. Selecionando realmente o que vale a pena consumir e o que não vale a pena. Né? Então, assim, eu ouvi muita gente falando assim, nesse momento de isolamento, por que você não assistiu um filme que você queria ver há muito tempo e não conseguia ver porque não tinha tempo para assistir? Ou ler aquele livro que você tanto queria. Mas aí, nesse momento, as pessoas estão tão angustiadas que não conseguem fazer isso, não conseguem ter atividades prazerosas. Outra coisa que ajuda muito nesse momento é falar sobre os seus medos, falar sobre as suas angústias. Então, se você está sentindo mal, se você está com esses pensamentos disfuncionais, se você não puder procurar um profissional da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, dependendo do caso, você pode conversar com pessoas da sua confiança. Pessoas que depois não venham jogar contra você aquilo que você falou, né? Claro. E outra coisa é observar que a raiva, enquanto a emoção básica, ela precisa ser manifestada de alguma maneira. Mas sempre existe um modo funcional de manifestar a raiva, que não necessariamente agredir a pessoa que está te fazendo mal naquele momento. Né? Porque a raiva tem a ver com o sentimento de injustiça que a gente sente diante de alguma coisa ou de alguém. E se você termina agindo com a sua raiva e não tentando deslocar a raiva para um fim socialmente aceitável, isso aí vai ficar complicado para você depois. Então, assim, Grace, com relação a essa questão das emoções, eu acredito que é justamente isso que está acontecendo. As pessoas estão se sentindo angustiadas, têm medo, têm tristeza, e às vezes pensam que já é um transtorno fóbico ansioso, e não é. Às vezes ela só precisa falar sobre aquilo, e quando chega lá na clínica, elas se sentem acolhidas pelo profissional de saúde, obviamente, e depois, às vezes elas só precisam passar por um atendimento, por uma sessão, e elas já se sentem mais emocionalmente equilibradas, digamos assim. Então, eu acho que com relação a essa pergunta, não sei se eu consegui contemplar o que você perguntou, mas eu acho que já deu para responder, né? Dá para a gente passar para a próxima. Conseguiu, sim. Você detalhou bem a questão, né, dos principais sinais, vamos assim dizer, sintomas, né? E aí, só assim, fazendo um comentário, você colocando aí alguns, eu até me vi em alguns. E aí, como eu coloquei, né? Todos e todas estamos susceptíveis, né, a terem, devido a essa situação, né, terem alguns desses sinais e desses sintomas. Eu, particularmente, posso falar porque
apesar de estar desenvolvendo as minhas atividades, né, enquanto docente universitária dentro de casa, mas o meu companheiro, ele trabalha no regional, ele trabalha no hospital, então ele lida, né, com pacientes, e aí eu sempre fico naquela ansiedade de quando ele chega em casa, de ficar monitorando, não entra pela porta da frente, tira o sapato, entra por detrás, já vai direto tomar um banho. Então, o contato dele com Cecília, então eu naturalmente já, por conta dessa situação, então eu me vi nisso, eu digo, rapaz, eu sou ansiosa mesmo nesse sentido, né? E aí eu acho que, e aí eu tô falando enquanto mãe, né, profissional de saúde, como a gente sabe, né, dos perigos, e aí entra o que você também colocou, muitas vezes ter muita informação, né, pode ter justamente essa interferência na gente, e aí a questão é como a gente deve equilibrar, né, esses processos, ou como a gente tem que, né, se manter nesse sentido. Eu lembro quando a pandemia iniciou, com os casos no Brasil não chegavam nem a 1.000 e pouco, e hoje, né, infelizmente, nós temos esse quantitativo diário de mortes, né? Mas, quando estava acontecendo, em média, 300, 400, na Itália, eu já estava desesperada. E aí teve uma época que eu comecei a ficar a ter, na realidade, dor de garganta, eu digo, pronto, eu peguei coronavírus, eu tô com coronavírus, aí você já começa a projetar, e aí já começa a pensar nas complicações. Então, assim, a saúde mental mesmo, a nossa cabeça, ela realmente, se você não parar, né, e peraí, o que é que tá acontecendo, procurar ajuda, né, a depender da situação, né, como você bem colocou, a depender do avançar desses sinais e desses sintomas, a importância, a necessidade de se procurar uma ajuda profissional, porque isso realmente vai ter impacto no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e isso vai repercutir em outros agravos, né, em outras manifestações. Então, é importante, sim, que a gente fique atento, né, em relação a isso. E aí foi bastante esclarecedora a sua fala nesse sentido, né, porque você falava e eu já me via em algumas delas. Eu digo, mas assim, a gente vai tentando, né, se manter ali, a depender da situação, se vê que não está melhorando ou vê que precisa de uma ajuda, tem que realmente procurar um profissional, sim. Então, foi bastante esclarecedor, sim. A outra pergunta, Débora, que teoricamente você acabou contemplando, né, seria quais os transtornos mentais mais comuns nesse período e como identificar. Você teoricamente, né, já trouxe esses principais sinais e sintomas, né, a sintomatologia de um modo geral, como é que a gente pode ficar atento quanto a isso. E aí você também pontuou um pouco já das estratégias, né, que podem ser feitas para que a gente pudesse, vamos assim dizer, impedir o agravamento, né, dessas situações, bem como tratá-las de forma precoce a evitar possíveis complicações. Mas aí, como em parte você já respondeu, eu gostaria de acrescentar a esses questionamentos, essa pergunta que eu vou fazer agora naquelas pessoas que nós, né, sabidamente já conhecemos, às vezes, algumas pessoas já fazem tratamento, né, com psicólogo, acompanhamento, com psiquiatra e tudo. Já tem, por exemplo, diagnóstico de depressão ou de outros transtornos psicológicos, né? Como lidar com essas pessoas, né? Como ajudar essas pessoas? Como os familiares podem ajudar essas pessoas e ficar atento e atenta, né, a exacerbação desses sintomas que podem colocar em risco de vida essas pessoas nesse período. Não sei se você ficou sabendo, nós tivemos recentemente um óbito, né, de uma pessoa que se jogou, se eu não me engano, de um prédio aqui, comercial, parece. Eu não estou totalmente por dentro da história, posso estar enganada, mas alguns comentários foram no sentido de que essa pessoa estava fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, né? E possivelmente também essa pandemia pode ter até repercutido aí na exacerbação dos sinais e sintomas. Então, quantas pessoas estão vivenciando esse momento, essa exacerbação? E aí eu questiono, né? Como os familiares, como os amigos, né, podem estar atentos e podem ajudar nesse sentido?
Você falou aí que você estava se identificando com algumas coisas que eu comentei. Mas por quê? Porque tudo que tem a ver com a psicologia, Não, a gente passa também por isso, né? Então, o Nietzsche, ele fala uma coisa que é interessante, que tudo que é humano não me é estranho. Então, assim, é por isso que a gente se identifica com certos relatos no que diz respeito à psicologia. Mas, assim, com relação às doenças, aos transtornos, né, que estão sendo mais, assim, que assumiram, que experimentaram um aumento, digamos assim, um acréscimo na clínica psicológica e psiquiátrica. Eu vejo muitos lives também de psiquiatras e eles dizem isso, e eu também percebo isso na minha prática clínica, que como você bem pontuou, esses transtornos, no caso, tanto os transtornos de humor, depressão, principalmente depressão e transtorno bipolar, como também os transtornos fóbicos ansiosos, que eu já tinha comentado antes, muitas vezes a pessoa já estava sendo tratada quando a pandemia veio aí à tona. E aí o que eu posso dizer é que é importante essas pessoas continuarem o tratamento. A gente sabe que com relação ao sistema, o SUS, né, os PSFs eles tiveram que se reorganizar, né, e alguns atendimentos foram pela videoconferência, né? A medicina também. E, de certa forma, isso impactou. E eu vi vocês comentando nas outras lives que eu assisti, que impactou não só, e como você mesmo bem falou aí, não só as pessoas, as minorias, né? Impactou todos os seres humanos, na verdade. Mas o que é mais proeminente realmente são os transtornos de humor, depressão e transtorno bipolar, e os transtornos fóbico-ansiosos. E aí, no caso, a pessoa precisa. Eu me pergunto: a saúde mental, será que essa pessoa que tem transtorno de humor tem saúde mental? É uma pergunta que às vezes eu me faço. Eu acho que sim. Se ela estiver bem compensada, ela pode experimentar de uma boa saúde mental. Mas aí, nesse momento, a tendência é que essas pessoas que já têm esse tipo de transtorno, elas vão sentir o impacto da pandemia 2 vezes mais do que a gente. E é por isso que é assustador. E no caso, como você mesmo citou, o número de suicídios aumentou bastante. E é justamente nos adultos jovens, entre 20 e 30 anos, digamos assim. Sem falar, outra coisa que está sendo muito comum também são os comportamentos autolesivos. Não sei se você percebe isso na sua prática no PSF, mas eu tenho visto muito na minha prática clínica dos comportamentos autolesivos. As pessoas ficam se cortando, isso, os adolescentes fazem isso. E agora, na época de pandemia, isso aumentou também. E aí a gente pode perguntar, talvez, será que não é uma forma do corpo desfocar da angústia ou da ansiedade psicológica e focar na dor? Né? Porque a gente sabe que, queira ou não, de certa forma, mesmo que isso provoque uma dor, mas também existe um prazer no corte. E, de certa forma, e também existe a endorfina que o nosso corpo produz, ela vai estar atuando na hora do corte. E aí, eu não sei, são várias explicações que a gente pode dar a esse comportamento de se autoagredir. Uma coisa é que eles realmente precisam continuar com o tratamento. E no caso do paciente com transtorno bipolar, o que pode acontecer agora e o que está acontecendo na pandemia? Quando esse paciente estiver no modo da depressão, ele pode simplesmente descuidar da higiene. Então, ele pode não usar o álcool em gel, não se preocupar de estar usando máscara. E quando ele estiver no modo maníaco, ele pode simplesmente ter comportamentos impulsivos. E aí, por esse comportamento impulsivo, ele vai ter mais chance de contrair o vírus e de também contaminar outras pessoas de dentro de casa. No caso dos pacientes deprimidos, eu acho que isso até é mais perigoso, no caso do comportamento do deprimido. Porque, na verdade, muitos deprimidos, eles dizem que estão gostando de estar no isolamento. Que para eles foi melhor ainda não precisar sair de casa. E assim, observar para a tristeza profunda que eles já sentem, ela tem a tendência a aumentar. O sentimento de culpa recorrente e a necessidade de punição também.
a baixa autoestima, distúrbios do sono e do apetite, tanto alimentar como sexual também diminui bastante. E a perda do prazer pela vida. Né? E aí, não necessariamente uma pessoa que comete suicídio, ela tem um transtorno mental, mas 85% das pessoas que fazem isso, ou que têm ideação suicida, elas têm um transtorno mental. E a gente tem que observar, tem que... O suicídio, por sinal, agora a gente vai começar o Setembro Amarelo, né? Que é focando o suicídio. E aí, de certa forma, quando você fala em suicídio, parece que as pessoas começam a se... As pessoas que pensam que têm essa ideação suicida, elas começam a se identificar com o tema. E aí eu percebo que é aquilo que a gente já tinha comentado. Se você passa o dia inteiro falando de doença, de tristeza, a tendência é que você se sinta triste. E aí, o que acontece? Muitos depressivos, eles acessam redes sociais, eles acessam vídeos de cunho triste. Então, como é que eles conseguem sair dessa tristeza? Né? Além dos aspectos biológicos, que tem, eu sei que também tem, mas também tem um aspecto cognitivo e social. Se ele não muda alguma coisa no comportamento dele, aquilo que ele sente também não vai mudar. Não vai mudar só com medicamento, porque medicamento só remedia. E com relação aos transtornos fóbico-ansiosos, que é tão recorrente na clínica, que eu já tinha falado, né, que há um misto de sintomas subjetivos, que é a ansiedade, com sintomas de angústia, que é aquilo que a gente sente no corpo. E aí, nesse sentido, às vezes eles chegam na clínica psicológica porque o psiquiatra ou o médico, eles já fizeram todos os exames, o exame clínico, laboratorial, e o paciente não tem nada. Ele se queixa de uma dor no peito, se queixa de falta de ar, e ele acha que é uma questão física, e não é psíquica. E aí, quando a gente fala que às vezes tem a ver uma emoção ruim e uma sensação de desprazer no corpo, tem a ver com o que você está pensando. E aí, depois eles começam a identificar que realmente toda emoção ruim que a gente tem e uma sensação física de cunho disfuncional antes foi precedida de um pensamento disfuncional também. Deixa eu ver. Então, assim, às vezes, primeiro, às vezes nem o psiquiatra, não só o psiquiatra, não só o tratamento farmacológico, ele vai surtir efeito, precisa da psicoterapia. Mas, às vezes, também, eu percebo que muitos pacientes eles têm um preconceito muito grande. Eles não querem tomar medicamento. Porque eles têm medo, é porque eu vou demonstrar fraqueza. Do mesmo jeito que eles falam que estão demonstrando fraqueza quando pedem ajuda psicológica, eles também falam com relação ao medicamento do psiquiatra. E existem níveis de ansiedade que são tão altos que uma reestruturação cognitiva ou uma psicoeducação não vai conseguir chegar naquele ponto para que o paciente consiga entender, porque ele está muito angustiado. E aí, nesses casos, realmente, ele precisa da medicação do psiquiatra. Eu acho que eu já deu para responder, né, Grace, agora? Deu sim. Essa pergunta. Débora, por conta do horário, para a gente finalizar, eu gostaria que, se você pudesse, assim, trazer mais ou então reforçar que tipo de estratégias, você até já pontuou, né, algumas delas, mas que tipo de estratégias, e aí eu vou generalizar, para todos e todas nós, certo? Não somente para aquelas pessoas, como você citou, né, os exemplos, as pessoas que já têm um histórico, né, já são acompanhadas, e que já têm algum transtorno psicológico diagnosticado e que são acompanhadas e que acabam estando mais vulneráveis, né, à exacerbação desses sintomas neste período. Mas, de um modo geral, para nós, para todos e todas, o que a gente pode fazer para blindar nossa saúde mental, né? E aí tentar realmente amenizar os impactos da pandemia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e tentar manter, né? Dentro da medida do possível, porque a gente sabe que cada um é cada um, né? A gente é individualizado, né? Então, existe uma individualidade única. Mas, de um modo geral, que dicas você daria, né? Nesse sentido para a gente poder finalizar essa nossa live, esse nosso encontro
tão importante e tão produtivo? Não existe uma receita de bolo, como você mesmo falou agora. Em psicologia, em matéria da subjetividade, a gente também não pode indicar um caminho para o paciente. Mas o que é que eu gosto de falar para os meus pacientes? A gente tem que produzir dose. Aí eles até riem, tudo, porque assim, dose não é a bebida alcoólica. A dose é justamente produzir dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. E aí eu vou dizer algumas coisas, algumas estratégias que a gente pode fazer, comportamentais, para promover o aumento desses hormônios do bem que a gente fala. Então, assim, estabelecer uma rotina saudável e semanal, porque quando você faz planos longos, e agora na pandemia a gente não pode fazer plano. Eu vou viajar em setembro, vou passar minhas férias no Havaí, um exemplo. Não pode, você tem que fazer planos e metas que você vai conseguir cumprir. Porque o nosso cérebro, ele consegue lidar melhor quando a rotina já está estruturada. Fazer exercício físico, alongamento, caminhada. Se você não pode caminhar lá fora, você pode caminhar ao redor da sua mesa. Faz 30 voltas pela mesa, respirando profundamente, tomando consciência do ar, entrando e saindo pelos pulmões, entrando e saindo pelo nariz, né? Respirando pelo nariz. Comer alimentos saudáveis, né? De vez em quando pode comer, sei lá, um chocolate, um sorvete, mas no geral tem que ser alimentação saudável, né? Atividades prazerosas. Então, assim, ouvir a música que você gosta, ler aquele livro que você gosta, ver o filme, mesmo que seja várias vezes, repita, mas veja um filme que te dá prazer. Fortalecer os laços emocionais, dialogar mais. Então, todo conflito, ele consegue ser diminuído se você consegue dialogar de forma assertiva com as pessoas. Acusar e julgar menos, abraçar mais, pedir ajuda quando você achar que é necessário, tentar diminuir a tendência a querer controlar tudo. A pandemia do coronavírus está mostrando que a gente não tem controle sobre tudo na vida, né? Pelo contrário, muitas coisas não pertencem ao nosso nível de controle, mas o nosso pensamento e as nossas atitudes e comportamentos a gente pode controlar sim. Outra coisa, conversar com amigos. Ó. Se essa pandemia tivesse acontecido 10 anos atrás, a gente não ia ter essa tecnologia. E hoje a gente tem uma tecnologia adequada para a gente poder se comunicar com as pessoas que a gente gosta. Então, assim, a gente tem que se lembrar que a gente não está numa corrida, a gente está numa maratona. E a OMS já disse aí que o coronavírus vai se tornar uma doença endêmica, ou seja, não vai desaparecer. Vai ficar recorrente aí na vida das pessoas. Então, o que a gente vai precisar fazer? É sempre recorrer às medidas de segurança e de higiene social, enquanto não houver vacina ou medicamento efetivo, que tenha menos efeitos colaterais, a gente vai ter que se precaver. Né? E se adoecer, lembrar que ninguém é culpado por estar doente, por ter adquirido uma doença como essas. Né? E a gente também tem que tentar estabelecer mais empatia diante das pessoas que se contaminaram. Só para a gente finalizar, a gente deve se perguntar não o porquê de estar passando por isso, mas o para quê, né? Porque tudo que acontece na nossa vida, se a gente buscar um sentido, né? Mesmo no sem sentido, mesmo diante do caos, a gente pode estabelecer uma ordem, a gente pode estabelecer um cosmos. Ninguém está sozinho nisso, está todo mundo conectado, está todo mundo passando pelas mesmas situações de desconforto, de angústia, mas isso vai passar. A gente tem que acreditar na ciência, né? Tem muita gente ao redor do mundo desenvolvendo vacina. Claro que tudo exige muita experimentação para não ocasionar adoecimento dessas pessoas, né? Das pessoas que vão tomar a vacina. A gente vai tomar a vacina depois. Leva um tempo, mas isso vai acontecer logo, logo. Se você notar, vocês que estão assistindo, se notarem que as emoções estão conflitantes, que está a flor da pele, que está muito agressivo, procure ajuda profissional. Se não puder pagar um tratamento psicológico, psiquiátrico, pelo menos fale com o CVV. CVV é o Centro de Valorização da Vida, pelo 188, eles estão lá disponíveis 24 horas por dia, para que você possa falar sobre as suas angústias e ser acolhido. No mais, eu agradeço a participação, Grace. Adorei estar aqui com você falando sobre isso. Espero que eu possa ter explicado um pouquinho e ter ajudado as pessoas. E estou sempre à disposição.
Eu que agradeço, Débora. Como eu coloquei, né? A gente já está encerrando, eu estou aqui olhando a hora, né? Mas, assim, sua fala, né? Suas colocações foram, como eu já tinha colocado, muito esclarecedoras, né? Parabéns. Eu acredito que quem esteve e está ainda aqui com a gente, né? E essa live vai ficar gravada, né? Para que as pessoas possam acessar. Ela foi uma live excelente, esclareceu muitos pontos. E, assim, nos trouxe também alertas, né? E nos trouxe dicas de como a gente tenta, ou como a gente pode tentar manter aí o equilíbrio da nossa saúde mental. A Edilene Bio, ela colocou que tem feito exercícios físicos e tem ajudado ela no controle da ansiedade. E aí, por exemplo, esse exemplo dela eu também trouxe para mim. Eu fazia CrossFit 3 vezes na semana, né? Hoje eu faço 6 vezes na semana. Lógico que não presencialmente, a gente faz pelo Google Meet, mas eu faço agora todo dia, porque também encontrei na prática diária, né, do exercício físico, esse controle de ansiedade, né? Porque a gente vive tenso, a gente vive ansiosa por conta desse período e dessa situação. E como você bem colocou, o medo, né? A gente fica temerosa e temeroso em estar contraindo a doença, ter complicações. E não somente a gente, os nossos familiares, os próximos, né? Da gente. Então, assim, foi bastante esclarecedora a sua fala, certo? Então, eu parabenizo mais uma vez, agradeço muito. E eu vou estar encerrando aqui, né? A gente vai estar encerrando pelo horário, convidando vocês que estão aqui presentes, né? E quem posteriormente assistir a nossa live, que amanhã, sábado, nós teremos o último momento, o nosso último encontro, né? A última hora PET, que vai ser sobre encarceramento e pandemia. Então, obrigada a vocês que estiveram conosco e, mais uma vez, muito obrigada, Débora, pela sua participação. A segunda já, junto com a gente do PET, ok? Obrigada, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.